Então, essa aula de hoje é uma aula de revisão aí dos conteúdos de classificação dos seres vivos e vírus. Tá? Vai servir para a prova que vocês vão realizar logo mais e também para o simulado que vocês vão fazer amanhã, tá? Questão da distributiva de notas, eu já comentei com vocês, mas eu vou colocar lá no nosso grupo hoje essa distribuição de notas aí, tá? Então, primeiro eu vou estar falando com vocês um pouco sobre a classificação biológica dos seres vivos, tá? Como eu falei em sala para vocês, quando a gente estava tendo aula presencial, é de suma importância, né, a gente classificar os seres vivos. Qual que é a grande importância aí que os cientistas obtiveram nessa classificação biológica? Por que que na época eles resolveram classificar os seres vivos, né? Já que não é um assunto tão atual, né? A gente pode ver aí que antes de Cristo ainda, nessa classificação biológica e as classificações iniciais aí bem rústica, teve início aí com Aristóteles, né? Então, os cientistas resolveram classificar os seres vivos para a melhor compreensão, né, desses organismos, né, para o melhor entendimento, para ter uma organização de fato, né, dos seres vivos. Porque questão do estudo, se você estudar todas as espécies juntas, né, misturadas, saber quem foi as espécies que vieram primeiro, as espécies que vieram evoluindo, tem uma dificuldade tremenda, enorme, né, para conseguir estudar esses organismos. É tanto que vocês podem ver que hoje a classificação atual é a nível até molecular, né, na genética mesmo. Se nós observarmos aí a classificação dos seres vivos, nem todos os seres vivos possuem o mesmo tipo de célula, né? E é por isso que a classificação mais atual aí que entrou o novo táxon, que foi o domínio, classifica aí basicamente os eucariontes dos procariontes, né? Eu vou falar mais à frente isso aqui para vocês, tá? Então, a primeira classificação, uma das primeiras, né, classificação biológica dos seres vivos, foi proposta por Aristóteles, tá? Aí, no ano de 384 a.C. a 322, tá? Esse aqui é o ano que ele nasceu, né? Os critérios que ele utilizou, só para vocês verem como era bem primitiva, bem rústica, né? Os critérios que Aristóteles utilizou a questão dos que se locomoviam e os que não locomoviam, tá? Nesse caso, tinha como exemplo as plantas, né, o reino vegetal aí, e os animais, tá? O reino animal, né? Então, ele agrupou os seres vivos em dois reinos aqui, ó, tá? Que foi o reino animal, né? E o reino vegetal. Até então não tinha conhecimento dos micro-organismos, né? Lá das bactérias, né? Não tinha conhecimento desses seres vivos aí microscópicos, né? Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, que ele classificou ainda o reino animal em sangue quente, né? Que são os animais aí que têm as hemácias, né? Que faz o sangue também ficar vermelho, e os que sem sangue quente, né? Que você pode observar aqui o animal que é a libélula, né? Tá no grupo aí dos artrópodes, né? Que nós falamos que no lugar do sangue desses animais aí, a gente não chamamos de sangue, nós chamamos de hemolinfa, tá? E aqui o reino dos vegetais, né? Que classificou aqui nas árvores de grande porte, nos arbustos e nas ervas, tá? Então, a classificação foi bem rústica, né? Nessa época, mas já se deu início aí e contribuiu muito para a classificação atual que nós temos hoje. Tá?
Então, as categorias taxonômicas, né, que foi proposta por Linneu. Tá? No Linneu, nós chamamos que ele basicamente o pai da taxonomia, né, por causa dessas 5 categorias taxonômicas que, que ele criou, e é o que a gente estuda aí basicamente até hoje, né, o que vem nos livros didáticos de vocês. Tá? Foi proposta em 1758, né, apresentou as 5 categorias taxonômicas, que é o reino, né, o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Né? Hoje a gente estuda 7 categorias taxonômicas, mas no início foi criada apenas essas 5. As 2 categorias taxonômicas vieram depois, tá? Que é aqui, ó, na verdade as 3, né, que é hoje, mas as 2 somente vieram depois, que é o filo, a família, né, e o domínio, que já é mais atual, foram criadas hoje posteriormente, tá? No sistema da classificação de Linneu, a espécie é a unidade de classificação. Então, eu já comentei com vocês, né? Como isso aqui é só uma revisão, gente, eu estou falando para vocês um pouco rápido aí e abordando só também os temas principais, tá? Mas vocês podem estar ligando o áudio de vocês aí, tá perguntando, tá? Por que que fala aqui que a espécie é a unidade de classificação? É porque a espécie é a categoria taxonômica mais restrita, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a espécie humana, ela é restrita, né? Ela é bem restrita. Se eu pegar a categoria de espécie, a espécie humana, se você observar os seres humanos, nós da espécie humana, são é, poucas unidades, né? Poucos exemplares aí, nesse caso. Agora, se você for pegar a categoria taxonômica aí do reino, por exemplo, são várias espécies, né, que estão dentro do reino animal, nesse caso. São inúmeras espécies, tá? Por isso que nós falamos que a espécie é a categoria taxonômica mais restrita e, e o reino é a mais abrangente, né? Mas nos dias atuais aí, o domínio que vai ser considerado a categoria taxonômica mais abrangente, tá? Se vier caindo em prova, domínio e reino, vocês vão colocar domínio. Se não vier o domínio, que é a classificação atual, aí vocês irão colocar o reino como a categoria taxonômica mais abrangente. Então, hoje nós temos essas sete categorias taxonômicas, tá? Que é o reino, né, o filo, reino, filo, classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Essas 7 categorias taxonômicas aí. Para vocês lembrarem, eu já dei essa dica para vocês em sala de aula. É só lembrar do reficlofagem, tá? Deixa eu escrever bem aqui para vocês. Minha letra vai ser um pouco ruim, mas dá para você entender. Reficlofagem, tá? Que é o reino aqui, ó. Reino, filo. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui para ficar melhor, para vocês conseguirem visualizar. O reino, filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, tá? Deixa eu só apagar esse aqui que não tem interesse dele ficar aí, não. Então, você lembrar desse nome, se lembrarem desse nome, eficlofagem, vocês não terão dúvida, né, da ordem aí das categorias taxonômicas. Só lembrando que essas categorias taxonômicas, elas têm que estar em ordem hierárquica, tá, gente? Eu vou mostrar mais à frente para vocês um slide que vai estar demonstrando isso. Porque, geralmente, nas provas de vocês, vai estar cobrando essa ordem hierárquica. Então, por isso que é bom esse macetezinho aí, é óbvio que vocês não vão se apegar a ele, tá? Mas é uma dica aí interessante que faz vocês
lembrarem na hora da prova, tá? Essa palavra aí, ficofágia. Aí tá elas aqui, ó, tá? As categorias taxonômicas. Demonstrando aqui do, do maior grau o menor grau de parentesco, né? Você pode observar aqui, ó, a espécie, né? As espécies aqui, ó, as espécies vão formar os gêneros, né? Os gêneros formam a família, família a ordem, depois a classe, o filo e o reino, tá? Essas categorias taxonômicas, elas têm que vir na ordem hierárquica, igual está aqui, ó, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, como eu mostrei para vocês, tá? E aqui, ó, acima do reino, hoje, nós temos o domínio, tá? O domínio eu vou mostrar mais à frente aí, que é dividido nos eucariontes e nos procariontes, né? Nos eubactéria, arqueobactéria e o eucariota, né? Vou mostrar aqui mais à frente para vocês nos próximos slides. Tá? Então, pessoal, vocês têm que seguir essa ordem de hierarquia aqui, ó, que está no slide para vocês. Não se preocupe com isso aqui. É bom você estar com o caderno anotando aí tudo, tá? Mas depois também eu vou estar enviando esse slide para vocês, tá? Então, esses aqui são os domínios, né? Os domínios, atualmente, aí nós utilizamos, tem alguns livros didáticos, a maioria vem, né? Mas, infelizmente, alguns livros ainda não vêm com esse novo táxon. O domínio aqui, ó, esse novo táxon, ele é dividido na bactéria, que é as eubactérias, né? Tá aqui, ó, as bactérias comuns nesse caso, tá? Nesse caso entram todas as bactérias aí que não são extremófilas, né? Não vivem em condições extremas. As bactérias comuns que nós conhecemos, né? E aí nós temos o segundo grupo, que é o Archaea, tá? O Archaeobactéria, que esse grupo aqui, então, as bactérias que vivem em ambientes extremos, né? Eu já falei isso para vocês. Aí você me pergunta, como assim, professor, em ambientes extremos? Em ambientes que possuem altas temperaturas, né? Por exemplo, acima de 100 graus Celsius, vocês observarem, são poucos organismos vivos que conseguem viver acima de 100 graus Celsius, né? E também em temperaturas bem negativas, né? Clima bem frio aí, abaixo de 20 graus Celsius, né? 20 graus negativos aí também, né? E também não só bactérias que vivem em temperaturas extremas, mas também em salinidades extremas, tá? Em pH extremos, por exemplo, em ambientes que possuem alta concentração de sal, tá? Em ambientes que possuem também alta concentração de pH, acima de 11, 12, por exemplo, né? A escala de pH, e vocês sabem que vai de 0 aqui a 14, tá? Sendo o 7 neutro, né? De 0 a 6,5 aí, são pH alcalinos, né? Tá, pH ácidos, desculpa, e de 7,5 a 14 são os pHs aí alcalinos, tá? Então, as bactérias que vivem em pH bem ácidos aí, né, de 0 a 1,5, né, por exemplo, e pHs aí também bem altos, alcalinos aí de 12, 13 até 14, tá? E o outro grupo, por fim aqui, né, o grupo maior, nós temos os eucárias, né, que são os eucariontes, né? Os eucariontes, só lembrando, são células que possuem a carioteca delimitando o núcleo, tá? Isso que é conteúdo lá do primeiro ano. Possui a carioteca delimitando o núcleo. Nós falamos que possui o núcleo verdadeiro, né? O núcleo, o material genético não fica disperso no citoplasma igual dos procariontes, né? Que são as bactérias, tá? Então, foi dividido basicamente nesses grupos, nos eucariontes, né, e nos procariontes, que são as bactérias comuns, eubactérias, e as bactérias que vivem
em ambientes extremos aí as arqueobactérias, tá? Então, aqui no grupo dos eucariontes, nós temos o reino animal, né, que são, todos eles são células eucarióticas, né? O reino fungi aqui, ó, que são os fungos, né? O reino plantae ou metafita, que são os vegetais, e o reino protista, que são os protozoários. Todos esses 4 reinos aqui, ó, estão no grupo dos eucariontes, tá? Possui células organizadas, né, no núcleo verdadeiro. Possui a membranazinha lá carioteca delimitando esse núcleo, tá? Então, o grupo do eucário foi um grupo que ficou bem extenso, bem enorme, né, por causa dos reinos aí, dos eucariontes, tá? Que estão esses 4 reinos, né? Apenas o reino Monera, que são as bactérias, que ficaram fora, dentro do outro grupo, tá? E o reino Monera está aí também dos procariontes, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, liga o microfone e pergunta aí, gente. Não vão ficar com dúvida, que agora vocês vão resolver a provinha de vocês aí. A hora de tirar as dúvidas é agora, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui os táxons, né? E eu trouxe aqui para vocês os táxons e a classificação biológica em específico aqui do cão doméstico, tá? Do cão doméstico. Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona isso aqui, se vocês ainda tiverem um pouco perdido, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, a categoria taxonômica e o taxo reino, ele é o mais abrangente, né? Se eu pegar aqui, ó, o reino animal, por exemplo, nós temos várias espécies aqui, ó, do reino animal, né? O cão doméstico, né? Que é o que o que a gente vai pegar como base aqui, tá? Se você observar aqui, ó, o, o reino animal, nós temos o cão doméstico, temos o lobo, temos a raposa, o urso, o homem, o sapo, enfim. Esse aqui foi só uma demonstração de tanto que é abrangente o reino animal. E aqui tem inúmeras outras espécies que a gente poderia estar colocando aqui, né? Inúmeras mesmo. Aqui não tem, deixa eu observar, não tem nenhuma espécie de aves aqui, por exemplo, né? Não tem nem uma espécie de peixes, né? Que é inúmeras espécies aí de peixe que nós temos. Então, aqui a gente consegue colocar inúmeras outras espécies dentro do reino animal. Tá? Por isso que o taxon reino, ele é o mais abrangente, tá? E aí depois nós temos o filo, que é menos abrangente um pouco, subfilo, classe, né? Até chegar na espécie, que é o mais específico, né? Se eu perguntasse para vocês qual que seria o taxon mais abrangente, o reino ou a família? Com certeza seria o reino, né? Vocês podem observar que eu consigo colocar um número maior de espécies aqui dentro do reino. Quando eu vou descendo esse grau de hierarquia aqui, ó, o filo, né, o filo chordata, que são os cordados, né, dentro dos cordados aqui, você pode observar que não entra mais aqui a barata, né, porque a barata ele está dentro do subfilo dos invertebrados, eles não têm, nesse caso aí, a coluna vertebral, né, a notocorda. Deixa eu voltar bem que tem gente querendo entrar. Henrique Cerqueira. É Cerqueira mesmo? Então, voltando aqui, gente. Por isso que nós falamos que esse grupo é o mais abrangente, tá? Por abrigar um número maior de espécies. Aí depois nós temos o filo aqui, ó, que é os codatos, né? Todos esses animais aqui fazem parte do codato. Depois nós temos o subfilo, os vertebrados. Cão, lobo já é um grupo mais restrito, se vocês observarem.
Depois a classe, né, que é mamália, e dentro dos mamíferos, né, nós temos o cão, que é mamífero, o lobo, raposa, mamífero, urso, e nós homens. Depois, a ordem carnívora, tá? Que é o cão, o lobo, a raposa e o urso. Nós, homens, não entramos já dentro da ordem carnívora, né? Já estamos fora dessa categoria taxonômica. Depois, a família, né? Que são os canídeos, né? Nesse caso aqui são Canidae, tá? A família Canidae, falando aqui no nome correto. A família Canidae entra o cão, o lobo e a raposa. O gênero Canis, que vai entrar só o cão, o lobo, e por fim a espécie única aqui, ó, o Canis familiaris, né? Que é o cão doméstico. Se você observar aí, ó, nós conseguimos selecionar apenas um animal aqui, ó, dentro de todos esses aqui que iniciou do reino animal, tá? Por isso que nós falamos que a espécie é o taxon aí mais restrito, tá? A categoria taxonômica mais restrita, tá bem? Então, alguma dúvida, gente, até aqui, questão dessas categorias taxonômicas? É bem tranquilo, né? Vocês têm que aprender aí esses taxon, colocar eles em ordem, né? Em ordem de hierarquia, e aí vocês não irão ter dificuldade, tá? Só Professor, lembrando que em prova, oi, ali, volta o slide, por favor. sim, Aqui no carnívoro, porque o ser humano saiu. nós não somos considerados, apesar de nós se alimentarmos de carne, nós não somos considerados dentro aí da ordem dos carnívoros, tá? Nós somos considerados onívoros, tá? Nós, seres humanos. Nós estamos dentro dos onívoros e nós conseguimos se alimentar, além de carne, né, a gente se alimenta de frutas, por exemplo, de ervas, tá? Por isso que nós não estamos dentro da ordem dos carnívoros, tá? Esses outros animais aqui, por exemplo, eles se alimentam, a dieta deles é basicamente de carne, tá? O cão, o lobo, a raposa e o urso, tá? Dando continuidade, então aí, tá, gente? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu colocar no slide aí. Mais alguma dúvida, gente? Não, professor. Então, continuando. Então, eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre as regras da nomenclatura binomial, tá? As regrazinhas aí que a gente tem que seguir também na hora de escrever um nome científico. Só lembrando que vocês não precisam decorar nome científico, tá, gente? Aprender nome científico das espécies, tá? Porque nome científico não vai cobrar para de vocês, por exemplo, escreva o nome científico do da barata comum, né, por exemplo. Não vai cobrar isso em prova de vocês, para você escrever o nome científico da barata. Nem os biólogos aí sabem o nome científico de todas as espécies. Tá? Nós, biólogos, não sabemos o nome científico. O que você tem que saber é escrever de forma correta. É óbvio que os nomes mais comuns, por exemplo, da espécie humana, cão doméstico, essas espécies mais comuns a gente sabe o nome, né? Porque a gente já está habituado. Mas tem milhões de espécies, né, no planeta. Então a gente não sabe o nome científico de todas as espécies, tá bem? Não precisa vocês se aprofundarem a isso, tá? A questão de nome científico. Agora, questão das regras de nomenclatura, isso que vocês têm que saber. De que forma que escreve um nome científico correto, tá? Isso aqui vocês têm que saber. Tá? Quando vocês lerem um texto aí científico, vocês vão saber se esse nome científico está escrito corretamente ou não. Então, vamos lá para as regras obrigatórias aí da nomenclatura binomial, né? Só falando nomenclatura binomial aqui, já o nome fala binomial porque o nome científico ele é escrito por dois nomes, tá? Se você observar aqui, ó, o nome científico da espécie humana, Homo sapiens, é escrito por dois nomes, né? Primeiro o gênero, depois o específico da espécie.
O do leão aqui, ó, Pantera Leo, 2 nomes. Do tigre, Pantera Tigres, 2 nomes. Todos os nomes científicos, eles vêm escritos por 2 nomes, tá, gente? Por isso que nós falamos que é nomenclatura binomial, tá? Porque esses nomes são escritos de fato por 2 nomes. Então, as regras obrigatórias. Os nomes científicos dos organismos devem ser escritos em latim, né, na língua latim, latinalizados. Por que na língua em latim? Porque o latim é uma língua praticamente que não tem sotaque. Tá? Se fosse escrito, por exemplo, na língua portuguesa, né, português do Brasil. Português do Brasil, se vocês observarem, tem vários sotaques aí, né? Se você vir aqui para o norte, tem um sotaque, quem mora no sul já é um sotaque diferente, né? Enfim, várias regiões aí tem seus, brasileiros têm seu sotaque. E o latim não, o latim é uma língua desprovida de sotaque, né? Não, é uma língua que não possui sotaque, tá? Por isso que é escrita, o nome científico escrito em latim, tá? Essa é a primeira regra. A primeira letra do epíteto genérico deve ser maiúsculo, né? Se você observar aqui, ó, maiúsculo, né? Aqui, ó, do Homo sapiens. Pode observar que esse Hzinho aqui está em maiúsculo. Já a segunda letra do epíteto, em específico, tem que vir sempre em minúsculo, tá? Aqui, ó. Tem que vir sempre em minúsculo. Vocês podem observar o nome sapiens aqui, ó. O Szinho é em minúsculo, tá? O nome científico deve ser destacado no texto que aparece, seja pela impressão em itálico ou grifado, né? Você pode observar que aqui, ó, como tá esse no slide aqui é digitado, né, pelo computador, pode observar que essa letra aqui, ó, ela é diferente, né? Ela está em itálico, tá? Pode observar que a letra é diferente, por exemplo, dessa outra aqui, ó, né? O formatozinho dela, né, da letra é mais puxadinho um pouco. Nós falamos que esse formato aqui é itálico, tá? Então, quando ela vem digitado no texto para vocês aí, você lê o artigo científico, ela tem que vir dessa forma em itálico, tá, gente? Quando é manuscrito aqui, ó, quando você vai... Meu Deus, mas essa minha mesa digitalizadora tá ruim. Quando vocês vão escrever no caderno de vocês aí, ó, aí vocês vão ter que sublinhar aqui, grifar esse nome, tá? Embaixo, que é para saber que é um nome científico. Não tem como você, por exemplo, escrever no caderno de vocês aí em itálico, né? Eu pelo menos, não consigo. É brincadeira, gente. Então, vocês têm que grifar esse nome científico aí, tá? Para saber realmente que está se tratando de um nome científico. Quando vocês pegarem aí um texto científico, vocês vão aí perceber bem fácil, né, o modo que vem essas letras aí. Então, vocês não irão se confundir que vai estar se tratando de um nome científico. Alguma pergunta, gente? Questão das regras de nomenclatura. É bem tranquilo isso aqui, né? É só seguir essas regras aí. O primeiro, sempre o nome vai vir aqui, ó, de 2 nomes, né? Nome científico aqui do milho, que é Zé mais. O primeiro nome aqui, ó, a primeira letra é maiúscula, o segundo nome, a primeira letra é minúscula, né? Quando vem digitado, vem em itálico, ou então, se você for fazer manuscrito, você tem que sublinhar o nome aqui, tá? É bem tranquilo, vocês não vão ter dificuldade também quanto a isso, tá? Alguma pergunta? Se tiver nenhuma pergunta, eu vou dar continuidade. A gente ainda tem um conteúdo de vírus. Então, o exercíciozinho aqui para a gente exercitar, tá? Vamos lá, a questãozinha que eu trouxe aqui para vocês da Unicid, agora de 2014, né? Vamos ler aqui a questão para depois
a gente lê as alternativas. Analise a tabela com a classificação taxonômica parcial da cabra, da ovelha e da vaca. Com base na tabela, é correto afirmar que. Então, ele pediu para a gente analisar aqui essa tabela, né? Para depois a gente marcar aí a alternativa correta, tá? Deu uma espécie aqui, ó, de cabra, tá? Depois de ovelha e uma outra espécie de uma vaca. Aí deu aqui os taxos, aqui, as categorias taxonômicas para vocês, da classe, a família, subfamília e o gênero, tá? Apenas esses 4 taxons aí. Então, vamos ler as alternativas e, ao mesmo tempo, a gente analisar aí a tabela, tá? Alternativa A. A cabra, a ovelha e a vaca não pertencem ao mesmo filo. Vamos observar aqui, ó. Seguindo a ordem lá da categoria taxonômica, o filo vem logo após o reino, né? O reino, filo, aí depois vem a classe, né? Aqui está afirmando para vocês que esses 3 espécies não pertencem ao mesmo filo, tá? Não pertencem ao mesmo filo. Se essas 3 espécies pertencem à mesma classe, que é a mesma classe dos mamíferos, né? Mamália, então certamente pertence ao mesmo filo também, tá? Certamente pertence ao mesmo filo, já que o filo é um taxon, uma categoria taxonômica acima aí da classe, tá? Então, essa alternativa aqui, ela está errada. A B. A cabra e a ovelha pertencem à mesma espécie, porém, a gêneros diferentes, né? Tá afirmando aqui, ó, que a cabra e a ovelha pertencem à mesma espécie, né? Vamos lá, ó. Cabra, aqui, ó, a cabra e a ovelha. Se elas não pertencem nem ao mesmo gênero, né? Pode observar que são gêneros diferentes, muito menos a mesma espécie, né? A mesma espécie que não vão pertencer mesmo, tá, gente? São de espécies diferentes. Então, essa aqui também, a alternativa B está errada. A C. Apenas a cabra é bovídeo, vamos observar aqui, ó, se apenas a vaca, né? Desculpa, apenas a vaca é bovídeo. Então, vamos ver aqui, ó, a vaca está dentro da família do Bovidae, a ovelha também e a cabra também. Então, a C também está errada. Não apenas a vaca está dentro da família dos Bovidae, né? Mas tanto a cabra quanto a ovelha. A D. Apenas a cabra é um caprino. A cabra aqui, ó, da subfamília caprino. Nós temos a ovelha também como caprino, subfamília, e a vaca também. Então, essa também está errada, tá? Não é apenas a cabra. As outras espécies também estão dentro da subfamília dos caprinos. Alternativa aí, né? Que tem que ser ela a correta. A cabra, a ovelha e a vaca, as 3 espécies aqui, ó, pertencem obrigatoriamente à mesma ordem, né? Vamos vir aqui, ó, seguir a ordem hierárquica da ordem, né? A ordem vem logo após, né, a classe, né? Reino, filo, classe, ordem. A ordem vai ficar aqui, ó, né? A ordem depois que vai vir a família. Então, se esses animais aqui, ó, pertencem à mesma família, então certamente também vai pertencer à mesma ordem, tá, gente? Vai pertencer à mesma ordem. Então, realmente, a cabra, a ovelha e a vaca pertencem obrigatoriamente à mesma ordem. A alternativa certa é aí, tá? Elas vão pertencer à mesma ordem, vão pertencer aqui à mesma família, né? O mesmo reino, o mesmo filo, tá? A partir do gênero aqui, ó, que não irão pertencer ao mesmo gênero, tá? Gênero e a espécie, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Nessa questão, ela é bem tranquila, tá? Eu peguei essa questão aqui porque dá para a gente analisar as 5 alternativas aí, e aí dá para mim explicar para vocês quase que todo o conteúdo aí só nessa questão,
tá? Revisar, né? Se você não tem nenhuma dúvida, então vamos dar continuidade aqui, então, já na outra parte do conteúdo, que é vírus. Eu coloquei aqui para vocês vírus, um grupo à parte, porque se você observar, o vírus ele não está dentro de nenhum reino, né? Por que ele não está dentro de nenhum reino? Porque ele não é considerado um ser vivo, né? Ele não é considerado um ser vivo. Justamente por ele não apresentar estruturas celulares, tá? Não só por isso, tá? Por tantos outros motivos aí também. Então vamos lá, eu trouxe aqui as características principais, né? Dos vírus para vocês. E depois também eu trouxe a reprodução aí do vírus bacteriófago. Enfim, vamos dar início aqui ao conteúdo de vírus, né? O vírus do latim é veneno, né? O nome significa aí veneno ou toxina. São pequenos agentes infecciosos, né? Esse é mais um motivo de a gente considerar o vírus por não ser um ser vivo, porque a gente considera ele apenas como pequenas partículas infecciosas, né, que vão infectar as nossas células, né. Os vírus, eles são extremamente simples, né, apesar de causar vários danos aí ao nosso organismo, mas eles são estruturas simples, né, mais na frente eu vou mostrar as estruturas deles, são bem básicas, né, composto apenas por DNA ou RNA, a cápsula lipoproteica, enfim. São estruturas simples, né, mas são bem infecciosas, né. Difere dos demais seres aí, né, que não são considerados seres vivos. Por quê? Por causa da ausência da organização celular. Eu já falei para vocês, né? Os vírus não possuem membrana plasmática, não possuem citoplasma, não possuem núcleo, né? E muito menos as organelas celulares. Tá? Então, não possui essa organização celular, um dos motivos de não ser considerado um ser vivo. Não possui metabolismo próprio, né? Outro motivo. Se ele não possui metabolismo próprio, é por isso que ele não consegue se manter, né? Produzir aí, sintetizar a sua energia, né? Então, se ele não consegue sintetizar a sua energia, ele parasita nossas células para isso, né? Para roubar as energias das nossas células, tá? A reprodução depende da célula hospedeira. Então, ele só consegue se reproduzir quando ele está no interior da outra célula, né? De uma célula. Quando está no interior de uma célula parasitando esta, tá? São parasitas celulares obrigatórios, né? Parasitas intracelulares obrigatórios, eles adentram dentro da nossa célula para parasitar essas células, apresentam o genoma constituído de um ou várias moléculas de ácido nucleico, pode ser o DNA ou o RNA, né, com exceção que nós temos aí do citomegalovírus, né, que é o vírus da herpes, tá? A qual possui aí forma de fita simples ou dupla, né? Aí o RNA, no caso, fita simples, e o DNA, uma fita dupla. Então, esse slide aqui que eu trouxe para vocês são as principais características, né? As características básicas aí dos vírus, tá? De todos os vírus. Dando continuidade. Se tiver, só lembrando, se tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone aí e pergunta, tá, gente? O ácido nucleico do vírus é envolvido por uma cápsula proteica, né, o capsídeo, né, que é o envelope, tá? Vou mostrar já aqui logo mais. Este é composto por proteína específica para cada tipo de vírus, né? Essas proteínas aqui, ó, cada tipo de vírus tem ela específica. Então, aqui nós temos o envelope aqui, ó, tá? Que nós chamamos capsídeo também, né? Essa proteína aqui, ó, essas proteínas são específicas para cada tipo de vírus, justamente pelo motivo de os vírus não serem iguais, questão de conseguir infectar todas as células, né? Por exemplo, um vírus de célula vegetal, ele vai ser diferente
de um vírus de célula animal, né? Essa proteína aqui, ó, elas vão ser diferentes, porque esse vírus de célula vegetal não vai conseguir infectar um vírus de célula animal, não vai conseguir entrar dentro dessas células, né? Por exemplo, o vírus aí, o novo coronavírus, né? O SARS-19, né? SARS-219, o COVID-19. O COVID-19, essa cápsula lipoproteica dele, ele é diferente, por exemplo, de um vírus bacteriófago, né? O vírus bacteriófago, ele vai conseguir infectar apenas células das bactérias, né? E esse vírus também é diferente, por exemplo, até de um vírus da gripe, né? O vírus da gripe, se você observar, ele consegue infectar apenas o nosso sistema respiratório, né? A traqueia, os pulmões, né? Já o Covid-19, ele infecta tanto essas células do sistema respiratório, né? As células aí, por exemplo, nossa, que está localizada aí nas fossas nasais, na traqueia, nos pulmões, né? E também há relatos aí que ele consegue infectar células até dos rins, por exemplo, do coração, né? Que são células aí que não são comuns, né? O vírus da gripe conseguir infectar. Por isso que esse material aqui, ó, é diferente, tá? Essas ligaçõezinhas que tem aqui, ó, são as ligações que vão ligar as células, né, as membranas das células hospedeiras para conseguir entrar dentro da célula, tá? Continuando aqui, o conjunto formado pelo capsídeo e ácido nucleico, né, nucleocapsídeo. Então, o nucleocapsídeo aqui, ó, tem esse conjunto aqui, ó, que é o capsídeo, né, todo ele aqui, ó, e aqui nós temos o material genético, que vai ser o DNA ou o RNA, tá? Alguns vírus são formados pelo nucleocapsídeo, enquanto outros possuem um envoltório, né, um envelope externo, vírus capsulados ou envelopados, né? Mais na frente eu vou estar mostrando a estrutura desses vírus aí. Então, essa aqui é uma estrutura básica, tá? Do vírus aqui. Vocês podem observar que ele tem apenas esse envelope aqui, ó, o envelope externo, né, do vírus. Aí tem o capsídeo e o material genético, DNA ou RNA. Apenas isso. Se você for comparar com os organismos vivos aí, ó, né, os seres vivos, as células dos seres vivos é bem mais complexa, né? Formam tecidos e tudo mais, né? Órgãos. É bem mais complexo do que um vírus. Por isso que nós falamos que os vírus, eles são seres bem simples, tá? Continuando aqui agora, o vírus do bacteriófago, tá? Ana Amélia. Faz hora que nós começamos a aula, tá, Ana Amélia? Aí depois você volta e eu vou estar disponibilizando os slides para vocês e você pode estar tirando as dúvidas depois comigo também. Então, gente, o bacteriófago, né, é o vírus que vai infectar aí as bactérias, né, como o nome já diz, tá? Podem ser vírus RNA, né, ou DNA. Vou só mudar a cor dessa tinta aqui. Formado sempre pelo nucleocapsídeo, né? Não há formas envelopadas igual o outro vírus, os outros vírus que nós vimos, né? O vírus, por exemplo, aí do coronavírus, né? O novo coronavírus aí, o Covid-19, vírus da gripe, são todos vírus aí envelopados, né? Então, se você observar aqui, ó, a estrutura do bacteriófago, ele é diferente aí da estrutura desses vírus envelopados, né? Aqui nós temos a cabeça desse vírus. Geralmente esse vírus aqui costuma muito estar em prova, tá, gente? Eu fiz o desenho dele em sala de aula para vocês no quadro lá, desenho ficou bem bonito, né? O desenho do vírus que eu fiz para vocês. Então aqui nós temos a cabeça desse vírus, né? Aqui o material genético aqui, ó, tá? O DNA. Aqui nós temos o pescoço do vírus, né?
Aqui nós já temos toda essa parte que basicamente faz parte aí, né, do colar desse vírus. Aí nós temos as fibras da cauda. Tá? Essas fibras da cauda aqui, ó, vai ser a ligação da membrana aí da parede celular das bactérias, tá? Elas vão chegar com essas fibras da cauda na célula da bactéria e aí vai fixar essa placa basal aqui, ó, tá? E aí vai conseguir adentrar na célula da bactéria para conseguir infectar as bactérias, tá? A reprodução somente em células hospedeiras, né, como os outros vírus também, possui dois ciclos, que eu vou estar falando mais à frente aqui, eu também já expliquei em sala para vocês esse ciclo, que é o ciclo lítico e o lisogênico, né? Ambos iniciam-se com aderência à superfície da célula, né? Primeiro para conseguir infectar a célula, para depois conseguir se reproduzir. Então, vamos lá dar continuidade aí do ciclo do vírus bacteriófago, tá? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, como eu já mostrei no slide anterior, o ciclo lítico, todos os dois, né, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico, o vírus, ele vai primeiro aqui, ó, aderir, né, aqui na célula hospedeira, tá? Para me desenhar aqui agora é meio que... Então, esse vírus, ele vai tá aderindo aqui nessa célula hospedeira, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai conseguir penetrar nesse vírus, né? Desculpa, nessa bactéria, vai conseguir penetrar nessa bactéria, nessa célula, e, o seu material genético, que é o DNA viral aqui, ó, ele vai depositar dentro dessa célula, né? Uma vez dentro da célula, aí sim vai começar o processo de reprodução, tá? Só lembrando que todos os vírus, o objetivo deles é infectar nossas células, né? Para conseguir se reproduzir, né? Como que vai conseguir se reproduzir? Ele vai entrar dentro da nossa célula, o vírus, ele vai comandar a nossa célula, ele vai entrar na nossa célula lá e vai falar, eu quero que você replique o meu material genético, né? Vai falar para a célula, lá para o núcleo da célula, comandando toda a célula, e aí a célula vai começar a replicar esse material genético do vírus, né? A gente fala nem muito que é reprodução, né? Replicação. Né? Replicação do material genético, e aí vão surgir novos vírus, né, através daí, tá? Então, só mostrar aqui primeiro o ciclo lítico para vocês, tá? Então, aqui, ó, nós temos a partícula de DNA, já aqui, né, do vírus. Essa partícula vai estar aqui no vírus, e aí, desculpa, dentro da célula, e aí vai pedir, né, esse material genético vai pedir para que a célula replique esse material genético aqui, tá? Uma vez replicando, vocês podem ver que vai estar formando aqui, basicamente, novos vírus, né? Quando a célula já está com um número bem elevado de vírus aqui dentro dessa célula de replicação, aí o vírus vai sair dessa célula, né, rompendo, acontecendo aí a lise, que nós chamamos que é o rompimento, tá, o rompimento dessa bactéria, e aí os vírus vão ficar expostos aí no organismo para conseguir infectar outras células, tá? Já o ciclo lisogênico, ele é diferente, tá? Ele vai, o vírus vai introduzir aqui o material genético, né, como eu falei para vocês, porém aqui, ó, esse material genético, ele vai ser aderido ao material genético da bactéria, tá? E o que é que vai acontecer? Quando as bactérias aí fizerem a divisão celular, né, quando as bactérias estiverem se dividindo, esse material genético, ele vai dividir junto, e aí vai
ele vai estar basicamente em todas as outras células que foram divididas, tá? Esse material genético. Essa outra célula aqui, ó, essa outra bactéria, aqui pode ver que vai estar acontecendo a divisão celular, tá? E aí essa outra bactéria aqui, ó, ela vai posteriormente fazer mais divisões celulares, essa outra aqui também fazendo mais divisões celulares, e aí o material genético do vírus vai ser carregado por todas as bactérias. E aí, em um momento oportuno, esse vírus aqui, ó, ele vai ser replicado, né? Vai se reproduzir, né, de fato, e aí vai ser liberado também uma forma lítica aí para conseguir infectar outras células também, tá? Então, gente, alguma dúvida aqui, questão do ciclo aí de reprodução do vírus bacteriófago, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico? Só lembrando que esse vírus bacteriófago, ele tem é apenas esse vírus que tem esses dois ciclos, tá? O ciclo lítico e o lisogênico. Já os outros tipos de vírus, a reprodução deles aí, o desenvolvimento é normal, tá? É bem parecido aqui com o ciclo lítico, tá? Não tem esse ciclo lisogênico aqui. Alguma dúvida aí? Então vamos dar continuidade. Aqui tá a segunda questão, aqui a questão que eu trouxe para vocês, do conteúdo de vírus, tá? Da UNESA, 2015 aí, /2. Vamos ler aqui o enunciado aqui, a questão, para depois a gente ler as alternativas, tá? Os vírus são seres parasitas intracelulares, né? É uma das características do vírus que eu já comentei com vocês. Obrigatórios, que precisam infectar células e utilizar a maquinaria desta para se reproduzir, né? Para se multiplicar, se replicar. Sobre os vírus, pode-se dizer que, alternativa A, possui características fundamentais dos seres vivos. Até aqui não precisa nem você mais continuar a leitura, né? Eu já falei para vocês que os vírus não possuem característica nenhuma dos seres vivos, né? Então aqui a gente já pode até parar a leitura para não estar se estendendo muito, né? E você já pode até marcar essa alternativa aqui como errada, tá? São seres vivos maiores que as bactérias e por isso não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. Totalmente errada também, né? Os vírus, eles são menores, tá? Bem menores do que as bactérias e eles conseguem infectar as bactérias sim. Tanto nós temos exemplo dos vírus bacteriófagos, né? Que é o exemplo que eu terminei de falar para vocês. Oi. Professor, qual a diferença entre as bactérias e o vírus? As diferenças são enormes, né? Apesar de que as bactérias possuem, apesar as bactérias são procariontes, não possuem o núcleo organizado, né? Não possuem a carioteca, são mais simples um pouco, por exemplo, do que as células eucariontes, mas a diferença é enorme, né? Por exemplo, as bactérias, elas possuem membrana plasmática, né? Não possuem núcleo organizado, mas possui citoplasma, os vírus não possuem citoplasma, tá? As bactérias possuem ribossomos, como a organela celular, que vai sintetizar a proteína, né? Os ribossomos, a organela celular, eu ensinei para vocês lá no primeiro ano, que a função dos ribossomos é produção de proteínas. Então, a bactéria possui esses ribossomos, né? Outra grande diferença das bactérias é que as bactérias elas não vão ser parasitas intracelulares obrigatórios, né? As bactérias elas possuem nesse caso metabolismo próprio, né? Elas conseguem aí sobreviver, por exemplo, sem estar infectando um organismo vivo, tá? Elas conseguem, por exemplo, em, em um caldo nutritivo ou uma matéria morta mesmo também, um pedaço de carne, ali as bactérias podem estar se reproduzindo, né? Os vírus não, elas só conseguem se reproduzir no interior das células
obviamente, essas células têm que estar vivas, né? Essas células têm que estar vivas para ele estar conseguindo se reproduzir. As bactérias não, já conseguem se reproduzir em, em matéria morta, né? Tendo aí proteínas ou até mesmo algum outro tipo de biomolécula, ela consegue estar se reproduzindo. Então, são diferenças bem enormes aí, né, dos vírus para as bactérias, tá? Mais um dos motivos aí de não considerar os vírus como seres vivos, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Alguém de vocês? Alternativa C, então. São formados por uma carapaça proteica, né, que envolve o retículo endoplasmático. Ó, retículo endoplasmático. O vírus não tem nenhum tipo de organela celular, né? O retículo endoplasmático, nós temos dois, né, nas células eucarióticas, que é o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O vírus não tem nenhum tipo de organela celular. Então, por aqui também, essa alternativa já está errada, né? Ó, e possui ribossomos, não possui ribossomos, né? O vírus não possui ribossomos aderido nele. Tá? Alternativa D, são todos parasitas animais. Aqui também já está errado, mas vamos continuar a leitura. Não são todos parasitas animais. Tem muitos aí que são parasitas vegetais, né? Tem vírus de plantas, né? Tem vírus de bactérias também, como eu acabei de mostrar para vocês. Né? Continuando. Com alta especificidade a espécie animal que a infecta, né? Então, está totalmente errada, né? Nem todos aí são parasitas animais. Tá? E a alternativa E, que é para ser a correta, né? Pode desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução de bactérias. Essa alternativa, sim, está correta, né? Os vírus bacteriófagos, por exemplo, eles podem estar se comportando aí como um antibiótico, né? Um antibiótico, vocês sabem, que são medicamentos aí que vão combater bactérias, né? Se você tiver com alguma infecção bacteriana, o médico vai passar para vocês antibiótico, certo? Então, alguns tipos de vírus, por exemplo, o bacteriófago, podem sim ter função como antibiótico, né? Como ele vai infectar as bactérias, eles vão eliminar aquelas bactérias ali, elas vão basicamente morrer, né, ser eliminadas. Porque o vírus vai chegar a um ponto, lá que eu mostrei no ciclo para vocês lá, né, que vai acontecer a lise, né, vai acontecer a ruptura da bactéria, e a bactéria vai morrer. Então, ele pode desempenhar, assim, como função de antibiótico. Não sei se vocês assistiram o documentário que eu passei para vocês dos vírus, né, tem alguns cientistas aí que utilizam o vírus também, por exemplo, para carregar alguma informação para dentro da célula, né, alguns genes desejados, né? Então tem vários estudos, né? Tem vários estudos sendo feitos aí com o vírus, beneficiando também a nossa espécie, né? Então os vírus eles não são somente para provocar danos, né? Danos aos seres vivos, mas pode sim também trazer benefícios, né? Para os seres vivos. Alguma pergunta, gente? Até aqui? Professor, Oi. eu vi um documentário falando que quando as pessoas ficam com febre, é o corpo, o anticorpo batalhando com esse vírus, é? Desculpa, quando você estava falando, estava cortando muito aqui o áudio. Só repete a pergunta para mim, fazendo favor. Não, é que eu vi num documentário que o ser humano, ele fica com febre porque o anticorpos está batalhando para eliminar os vírus do corpo, do que está presente no corpo. Tá, seu áudio aqui tá um pouco ruim, mas eu acho que eu consegui entender a tua pergunta. Acho que tu perguntou que quando o nosso corpo tá com febre, é porque os anticorpos estão eliminando os vírus do nosso organismo, né? Presta atenção o que acontece. Não só vírus, né, mas também outros micro-organismos, bactérias, por exemplo, né? Quando esses micro-organismos estão atacando o nosso corpo,
né, eles vão entrar primeiro, né, no nosso organismo, né, o vírus, pegar o exemplo aí do Covid-19, que vocês já estão habituados aí a falar bem dele, né, eles vão entrar no nosso organismo através das vias aéreas, né, das fossas nasais, por exemplo, e também pela boca, né. Então, esses vírus, eles vão, quando ele entrar no nosso organismo, eles vão querer primeiro se reproduzir, né? E aí, os nossos anticorpos, quando ele vai observar aí esses corpos estranhos, esses vírus no nosso organismo, o que é que nossos anticorpos, os leucócitos, né? A priori, né? Os primeiros aí a vir a combater os vírus. O que é que esses anticorpos vai fazer? Ele vai querer eliminar aquele organismos ali, né? Isso quando ele reconhece, tá? Por isso que tem as vacinas. As vacinas são para criar anticorpos para reconhecer que esse vírus ele é um corpo estranho que vai provocar danos ao nosso organismo, né? Então, quando esses anticorpos reconhece, vai eliminar esses vírus aí, né? Os vírus, ou pode ser bactérias mesmo, só que às vezes não consegue eliminar, né? E aí esses vírus, por exemplo, pode causar alguma inflamação no nosso organismo, né? Quem aí, muitos de vocês já teve inflamação das amígdalas, né? Aqui da garganta, né? Quando inflama a garganta, por exemplo, o vírus pode provocar isso aí, tá? Inflamação da garganta. Inclusive, eu peguei o Covid-19, minhas amígdalas ficaram inflamadas, né? Ficou uns 2, 3 dias bem inflamadas aí. Quando acontece essa inflamação, aí, inclusive, eu dei febre também, né? Quando acontece essa inflamação, o nosso corpo vai estar em estado febril, né? Por que vai acontecer isso? Porque é uma resposta para nós, vai estar mostrando que está acontecendo alguma coisa errada com o nosso corpo, que tem alguma coisa errada no nosso corpo, tá? A febre é justamente para isso, tá? Para mostrar que tem alguma coisa errada. Se você, por exemplo, está sentindo sintomas, você vai correr no médico, né? E aí o médico ele vai querer saber o que está ocasionando essa febre, tá? Por exemplo, quando você vai no médico aí, na UPA, em qualquer hospital aí, que você está com febre, geralmente, se você tiver com a febre alta, você é passado na frente de todos os pacientes. Tá? Por que você é passado na frente de todos os pacientes? Porque essa febre está mostrando que está tendo algo errado com o nosso corpo, que está tendo alguma inflamação forte no nosso corpo. Quando a febre é maior, né, com temperatura maior e demora mais para passar, a inflamação certamente é maior. Então, os médicos vão querer eliminar essa inflamação. Aí que vai passar os antibióticos para vocês, né? Que, por exemplo, se for uma bactéria, geralmente que inflama aqui as amígdalas nossas, estou só tomando como exemplo as amígdalas, né? Mas tem vários outros tipos de exemplos inúmeros aí, né? Então, vai passar um antibiótico lá, amoxicilina, para vocês tomarem lá, né? Estou falando nome de remédio aqui, gente, mas não tomo como exemplo, não, tá? Cada organismo aí tem um remédio específico, né? Pode estar causando resistência às bactérias, está tomando antibiótico aí sem receita médica. Mas, enfim, suponha como exemplo aí que passa uma amoxicilina para vocês. Né? A amoxicilina vai fazer o quê? Combater a bactéria, né? E aí vai eliminar a inflamação e vai voltar tudo normal no nosso corpo. Tá? Então, geralmente, a febre é por isso, é para mostrar que está tendo algo errado com o nosso corpo, tá? Sempre quando está tendo algo errado com o nosso corpo, tem uma resposta, tá? E é o correto, porque se você, por exemplo, não desse febre, né? Tivesse só com a garganta inflamada, aí alguma outra inflamaçãozinha, não desse febre, não tivesse nada para avisar, esses organismos vivos iam indo até que provocar a morte do nosso corpo, né? Do nosso organismo, provocar a morte nossa. Porque você iria, aquele organismo iria, esses vírus, essa bactéria, iriam estar se aproveitando, né, das nossas células aí, por exemplo, provocando doenças aí em nós, e nós não iríamos saber disso se não tivesse uma resposta. Com isso, provocando a febre, você vai no médico, toma um medicamento para eliminar esses micro-organismos aí do nosso corpo, tá?
Mais alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida pode estar ligando o microfone aí e perguntar. Então tá. Esse era o último slide, tá? Eu trouxe duas questõezinhas só, e uma sobre vírus e outra sobre a classificação biológica dos organismos vivos. É, não trouxe mais questões porque senão a gente iria se estender muito, né? E como é só uma revisão, aí e também como vocês já se submeter à prova aí, então eu não queria se estender muito para dar tempo de vocês fazerem essas provas aí e as outras atividades, né, que vocês têm das outras disciplinas. Eu vou voltar aqui para me estar conversando com vocês agora, tá?